Olá, agora nós vamos revisar o conceito de derivadas e algumas aplicações. A derivada de uma função no ponto nada mais é que o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então eu posso afirmar que f' de A, a derivada no ponto A, é a tangente desse alfa, a tangente do ângulo aqui da reta tangente. A definição de derivada no ponto, basicamente, é o limite da divisão desses intervalos de variação, f de A mais h menos f de A, dividido por h, com h tendendo a zero. Agora nós vamos ver um exemplo de uma aplicação da definição de derivada. Nós vamos calcular uma derivada pela definição. Aplicando a definição de limite, nós temos que f' de x é igual. Limite com h tendendo a zero de... Bom, primeiro nós temos f de x mais h, que seria x mais h ao quadrado, menos f de x, que é x ao quadrado, sobre h, esquecendo que esse h está tendendo a zero. Agora nós vamos buscar aqui nesse limite alguma simplificação, alguma coisa. Então, desenvolvendo o quadrado aqui da soma, nós temos x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre h. Aqui eu tenho algumas simplificações. Eu posso cortar esse h, eu posso cortar esse h, esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, e aqui eu posso colocar o h em evidência. Então eu vou ter, colocando o h em evidência, eu tenho f de x é igual ao limite com h tendendo a zero de h vezes 2x mais h sobre h. Aqui eu tenho mais uma simplificação. E eu acabo tendo limite com h tendendo a zero de 2x mais h. Como h tende a zero, isso aqui tende a 2x. Ou seja, a derivada da função x ao quadrado é a função 2x. Se eu quisesse essa derivada num determinado ponto, vamos supor, eu quero a derivada de x ao quadrado no ponto 5. Bastaria eu substituir o 5 aqui no lugar do x, eu teria a derivada no ponto 5, seria 10. Bem, agora nós vamos fazer um exemplo utilizando a regra da cadeia para cálculo de derivada. A regra da cadeia ela é muito utilizada em situações onde você tem uma função composta, uma função dentro da outra. Você separa essa função, deriva separadamente e aplica esse produto. Quando você tem uma g de x dentro da f, você chama essa g de x de u, deriva f em função de u, deriva u em função de x e faz o produto. Vamos derivar a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x elevado à quinta. Aqui, u é x ao quadrado mais 3x e a f de u é u elevado à quinta. Quando nós fazemos df sobre du, nós temos 5 vezes u à quarta. E quando nós fazemos du sobre dx, nós temos 2x mais 3. Aplicando a regra da cadeia agora, que é o produto dessas duas coisas, nós vamos ter que f' de x é igual a df sobre du, que é 5u à quarta, vezes du sobre dx, que é 2x mais 3. Substituindo no lugar do u, o x ao quadrado mais 3x, nós temos finalmente 5 vezes x ao quadrado mais 3x à quarta, vezes 2x mais 3. Para resolver o próximo exemplo, nós vamos utilizar duas regras amplamente utilizadas. A regra do produto, que é u vezes v', que é u' mais vu'. Nós vamos ter que separar, né, uma função, é quando nós temos que separar um produto em duas partes. E também duas derivadas muito comuns que você encontra em tabelas de derivadas. A derivada do cosseno, que é menos seno, e a derivada de um monômio qualquer, x elevado a n, que é n vezes x elevado a n menos 1. Para fazer a derivada de x ao quadrado vezes cosseno de x, o que nós vamos ter que fazer? Como nós temos um produto de x ao quadrado vezes cosseno de x, a variável está nas duas partes do produto, nós separamos isso aqui como se fosse duas funções. Nós chamamos de u o x ao quadrado e de v o cosseno de x. E aí nós vamos derivar separadamente. Nós vamos calcular a partir do u', que é a derivada do x ao quadrado, 2x. E a partir do v, que é o cosseno de x, nós vamos derivar separadamente. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então agora, aplicando a regra do produto, a derivada de x vai ser, nós temos lá o v', então é x ao quadrado vezes menos seno de x, mais v', que é cosseno de x vezes 2x. Arrumando isso aqui, nós temos menos x ao quadrado seno de x, mais 2x cosseno de x.
Para calcular o ponto crítico de uma função, nós sabemos que a derivada da função naquele ponto tem que dar zero. Por que a derivada tem que dar zero? Porque os pontos críticos, esses pontos de máximo, pontos de mínimo, são os pontos onde a reta tangente passa paralela ao eixo x, portanto o coeficiente angular dela é zero. Aqui nós vamos resolver um exemplo do cálculo de ponto crítico numa função quadrática. Então aqui nós vamos buscar qual é o ponto crítico dessa função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O que nós vamos fazer? Derivar a função f de x. Derivada de x ao quadrado menos 5x mais 6 é 2x menos 5. E vamos igualar a zero. X é igual a 5 meios. Ou seja, nós sabemos que essa função tem um ponto crítico no 5 sobre 2. Agora vamos verificar a imagem desse ponto. Substituindo 5 meios na função, nós temos 5 meios ao quadrado, menos 5 vezes 5 meios mais 6, que é menos 1/4 menos 0,25. Como essa função é uma função quadrática que o a é positivo, ela tem concavidade para cima. Se ela tem concavidade para cima, nós sabemos que ela tem um ponto de mínimo, um mínimo global no 5 meios em x, menos 1/4 em y. Então nós vimos que a derivada é a taxa de variação no ponto e ela pode ser calculada através da definição ou por regras específicas, como a regra da cadeia, a regra do quociente, a regra do produto, por exemplo. E tem inúmeras aplicações, como o cálculo de máximo, o cálculo de mínimos em funções, entre outras.